ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, quarta-feira, 6 de maio de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Luiz Brito e Samuel Tadeu. Boa tarde, Luiz. Muito boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos ligados no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, que só está começando nesta quarta-feira. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, não há previsão de chuvas para hoje e a máxima pode chegar na marca dos 25 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito bem, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando para você. Sem previsão para chuva, Samuel? Sem previsões, né? Segundo o Clima Tempo está indicando aqui, né? Céu nublado, né? Temos aí o céu totalmente nublado hoje, sem previsões de chuva. E temperaturas despencando, né? 18 e 25, 18 e 25, lembrando que ela ainda vai tende a cair um pouquinho mais com a aproximação aí do mês de junho, né? Vamos aguardar para ver aí como que ficam essas temperaturas, como que vão se comportar as temperaturas nos próximos meses, né? Olha, gente, 12:07, estamos apenas começando para você o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, agradecendo a sua companhia, sintonia e audiência. A partir de agora você participa no nosso WhatsApp 7734441043. Vamos começar falando o seguinte: Polícia Militar prende suspeito de tentativa de feminicídio em Caculé. Homem de 26 anos foi preso em flagrante na tarde de terça-feira, dia 5, suspeito de cometer uma tentativa de feminicídio no município de Caculé. De acordo com informações da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 13h30, após a guarnição ser acionada para averiguar a entrada de uma mulher ferida por disparos de arma de fogo na unidade hospitalar da cidade. No local, a vítima, uma mulher de 34 anos, relatou que o crime ocorreu em sua residência, situada na fazenda Quati, zona rural do município. Segundo o depoimento, o autor, ex-namorado de sua filha, invadiu o imóvel armado e passou a ameaçar a jovem, efetuando diversos disparos com o objetivo de atingi-la. Durante a ação, a mãe interveio para proteger a filha, colocando-se à frente do agressor e sendo atingida por 2 disparos. Ela foi socorrida, recebeu atendimento médico e permanece em estado estável, sem risco de morte. Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado pela polícia no bairro Estação, já na área urbana de Caculé, após diligências realizadas pelas equipes. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia civil, onde permanece à disposição da justiça. A polícia militar destacou a rápida resposta da guarnição, que resultou na captura do suspeito poucas horas após o crime. Rapaz, então tá aí, né? Essa jovem sendo ameaçada pelo ex-namorado, a mãe foi entrar na frente, né? Pra poder protegê-la e acabou sendo atingida por 2 disparos, né? Parabéns à 94ª Companhia Independente de Polícia Militar, que agiu rapidamente e já prendeu esse camaradinho aí, né? Espero que não seja solto de imediato, né? Vamos aguardar para ver. Contas de 2024 da Prefeitura de Barra do Mendes recebem parecer para a rejeição do TCM. Durante sessão realizada nesta terça-feira, dia 5, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia recomendou à Câmara de Vereadores a rejeição das contas da Prefeitura de Barra do Mendes, referentes ao exercício de 2024. A análise atingiu a gestão do prefeito Antônio Barreto de Oliveira, apontando irregularidades na abertura de créditos adicionais suplementares por anulação de dotações em volume superior ao autorizado pela Lei Orçamentária Anual. Segundo o órgão, a prática configura a realização de despesas sem autorização legislativa. O relatório também indicou falhas na aplicação de recursos destinados à educação. O município aplicou
18,27% das receitas de impostos e transferências legais nas manutenções e desenvolvimento do ensino, abaixo do mínimo constitucional de 25%. Além disso, foi constatado que apenas 54,77% dos recursos do Fundeb foram destinados ao pagamento de profissionais da educação básica, quando a legislação exige o mínimo de 70%. Também houve ausência de aplicação dos recursos da complementação da União ao Fundeb na modalidade VAT. Em despesas de capital, o processo teve como relator o conselheiro Nelson Pellegrino, que aplicou multa de 4 mil ao gestor. A decisão final sobre a aprovação ou rejeição das contas será tomada pelo Legislativo Municipal. Cabe recurso da decisão. Mas tá aí, né? Tá aí, recebendo parecer pela rejeição, né? Essas contas, então, de 2024 da Prefeitura de Barra do Mendes. Prefeitura de Barra do Mendes, né? Então tá aí. Agora, Samuel, eu tava fazendo uma pesquisa rápida, eu não sei se eu consigo verificar aqui ou não agora, mas parece que é de 2021 ou foi 2022 também recebeu parecer pela rejeição, viu? Ou seja, já não é a primeira conta que acontece isso, né? 2024 e parece que 2021, alguma coisa assim, 2022 também já havia recebido parecer pela rejeição. Situação bem complicada, viu? CIP Sudoeste prende suspeito com drogas e arma de fogo em Paramirim. Um homem foi preso na tarde de segunda-feira 4 durante uma ação da CIP Sudoeste no município de Paramirim, no sudoeste baiano. Segundo a polícia, por volta das 17h10, uma guarnição realizava policiamento especializado quando avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta. Ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito descartou uma sacola, o que motivou a abordagem imediata. Durante a ação, o homem informou aos policiais o local onde havia mais quantidade de substância encontrada, além de indicar a existência de um revólver calibre 32 municiado. O suspeito, juntamente com a droga e a arma motocicleta, foram apresentados na Delegacia Territorial de Paramirim, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Ou seja, CIP Sudoeste fazendo esse flagrante, então, na última segunda-feira, lá no município de Paramirim, município de Paramirim que tá dando o que falar depois daquela notícia de ontem sobre o atropelamento daquele cachorro lá pelo ônibus, hein? Tá dando o que falar nessa semana, viu? Vamos prosseguindo aí. Operação Cortes cumpre 4 mandados de prisão temporária por homicídio em Carinhanha. A Operação Cortes, deflagrada na manhã desta terça-feira, dia 5, pela Polícia Civil, na cidade de Carinhanha, cumpriu 4 mandados de prisão temporária, bem como um mandado de busca e apreensão em desfavor de 4 homens. Um de 37, um de 34, outro de 30 e um de 25 anos, respectivamente, investigados pelo crime de homicídio qualificado ocorrido no município em março deste ano. A vítima, João Pedro Fogaça Araújo, de 40 anos, foi encontrada no dia 30 de março às margens da BR-030, próximo ao povoado do Cheira Cabelo, na zona rural do município. O corpo apresentava lesões aparentes provocadas por golpes de machado. As investigações apontaram que houve uma desavença anterior entre a vítima e um dos investigados, que, por exercer atividade ligada ao abate de animais, possuía um machado com características compatíveis às lesões encontradas. O instrumento foi apreendido durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Além disso, também foram recolhidos aparelhos telefônicos pertencentes aos suspeitos, que serão analisados no recurso das investigações. De acordo com o delegado de Carinhanha, Osmar de Almeida Matos, os indícios apontam para a participação conjunta dos investigados. Com base nos depoimentos e nas provas, já reunimos o inquérito representadas as medidas cautelares de prisão temporária e busca e apreensão posteriormente deferidas pelo Poder Judiciário, afirmou. Diligências policiais levaram a localização dos suspeitos em um povoado na zona rural de Carinhanha. Após a prisão, eles foram conduzidos à Delegacia Territorial do município, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, permanecendo custodiados à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em andamento, visando a elucidação completa dos fatos. A operação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Carinhanha, com apoio do Grupo de Apoio Técnico Tático à Investigação, o GAT Semiárido. Então tá aí, né? Então tá aí, 4, né, de uma vez só. Já pensou? 4 de uma vez só, viu? Coisa de louco, né?
Esse aí foi o que acabou sendo morto a golpes de machado? É isso mesmo, golpes de machado. Isso lá em Carinhanha. A situação realmente é complicada. Lamentável, viu? Lamentável, então. Bom, gente, agora 12 horas e 14 minutos. Polícia Militar tem aprovação de 64% na Bahia, aponta pesquisa Veritá. A Polícia Militar da Bahia conta com a aprovação de 64,1% da população, conforme dados da pesquisa divulgada nesta terça-feira 5 pelo Instituto Veritá. O levantamento também aponta que o Corpo de Bombeiros alcançou o maior índice de aceitação entre as instituições avaliadas, com 89,3% de aprovação. A Polícia Civil e o Detran somaram 58,3% de avaliações positivas. O estudo realizado entre os dias 23 e 27 de abril ouviu 2.020 pessoas em todo o estado. Além de forças de segurança, a pesquisa resultou aí os baianos, né? Consultou os baianos sobre a avaliação de setores geridos pelo governo estadual, revelando um cenário de desaprovação em áreas essenciais. A saúde lidera o índice de reprovação com 69,9%, seguida pela infraestrutura rodoviária, 63%, pela infraestrutura rodoviária com 63% de desaprovação. O sistema prisional também enfrenta resistência, sendo reprovado por 57,4% dos entrevistados, enquanto a redução, que engloba, portanto aí, né? Enquanto a educação, melhor dizendo, que engloba escolas estaduais e profissionalizantes, registra 55,7% de desaprovação. Os dados fazem parte de um levantamento mais amplo de intenção de votos registrado pela Justiça Eleitoral sob o número BA 07637/2026. Eu acho a desaprovação baixa. Para o trabalho desenvolvido pela PMBA, que na minha opinião é um trabalho excelente, né? O trabalho desenvolvido pelas Forças de Segurança no Estado, inclusive pela instituição Polícia Militar da Bahia, é um trabalho de primeira linha, né? Apesar das dificuldades que se tem, inclusive até mesmo pela Polícia Civil, por exemplo, né? Mas eu acho um trabalho muito bom. Eu esperava mais de aprovação. Talvez aí 80%, 90%, alguma coisa assim, né? Você estaria na média, né? Exatamente. 64% eu achei baixo, né? Mas, enfim, vai entender, né? Talvez seja também a falta de informação também, né? Sobre os trabalhos feitos pela polícia, né? Pois é, tem toda essa questão, né? Vamos aguardar para ver aí os próximos levantamentos para ver, né? Justiça 12 meses para INCRA regularizar terras de quilombolas no sudoeste da Bahia. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, tem um prazo de 12 meses para concluir o processo de regularização fundiária de 3 comunidades quilombolas no interior da Bahia. A determinação é da 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região TRF1, que manteve a sentença da Primeira Vara Federal de Vitória da Conquista e fixou multa diária de R$500 em caso de descumprimento. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal devido à demora do órgão em finalizar o procedimento, que teve início ainda em 2008. O processo abrange o reconhecimento e a titulação das terras ocupadas pelas comunidades de Ribeirão do Paneleiro e também Batalha e Lagoa do Arroz. O relator do caso, o desembargador federal Newton Ramos, destacou a omissão do poder público, ressaltando que a administração tem a obrigação de concluir procedimentos em tempo razoável. O magistrado registrou a justificativa do INCRA sobre dificuldades administrativas, argumentando que tais entraves não podem interromper indefinidamente, né, o exercício de direitos fundamentais e a preservação da identidade cultural de povos tradicionais. A decisão foi unânime e reforçou as limitações orçamentárias ou administrativas da autarquia, que não podem se sobrepor à garantia do mínimo existencial e também da dignidade humana. Muito bem. Então tá aí, né? Mais uma ação no caso, né? Aí da justiça, né? Dessa vez aí com esse prazo de 12 meses para que o INCRA regularize essas terras, né? De quilombolas, portanto aí na região sudoeste aqui do estado, né? Vamos aguardar para ver realmente se será aí cumprido dentro do prazo, né? Mulher é presa suspeita por tráfico de drogas e por abandono de incapaz em Vitória da Conquista. Uma ação da Polícia Militar da Bahia resultou na apreensão de drogas e na condução de uma mulher na noite da última terça-feira, dia 5, no bairro Brasil, em Vitória da Conquista. Segundo informações, equipes da Rondesp Sudoeste
realizavam rondas pela Avenida Serrinha quando identificaram um homem e uma mulher em atitude suspeita. Ao notar a presença policial, o homem fugiu do local enquanto a mulher tentou se desfazer de um volume com características de maconha. Durante a abordagem, a suspeita relatou que havia saído para vender drogas e que sua filha, de apenas 3 anos, estava sozinha em casa. Diante da informação, os policiais se dirigiram até o imóvel localizado na Avenida Recife, onde confirmaram que a criança estava desacompanhada. No interior da residência, os militares encontraram diversas porções de entorpecentes, entre elas maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão, dinheiro em espécie, um aparelho celular e materiais utilizados para o armazenamento e comercialização das drogas. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência, ficando responsável pela criança juntamente com familiares. A mulher foi apresentada na delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Então tá aí, né? Rapaz, com drogas e ainda por abandono de capaz. Essa questão de abandono de capaz, Samuel, Tadeu e ouvintes, é algo muito complicado, porque eu não sei se você se lembra, nos últimos dias a gente teve aí na Bahia 3 crianças, não foi? Que acabaram morrendo justamente porque ficaram sozinhas em casa, né? E acabou aí morrendo, se eu não me engano, carbonizadas, não foi? Casa atingida aí por um incêndio e tal, aquela coisa toda. Então, gente, pelo amor de Deus, muito cuidado ao deixar a criança só em casa, né? É muito complicado em casa, em qualquer lugar. A criança precisa estar aí sobre os olhos dos pais, dos responsáveis, né? Essa é uma realidade que precisa ser seguida à risca, porque se você tirar o olho, engraçado, você pode ficar 1 hora, 59 minutos olhando, se você vacilou 1 minuto, parece que apronta, não tem jeito. Então, já viu, né? Se atente sempre aí às crianças, né? E no caso dessa daí ainda envolvida com tráfico de drogas, né? Que loucura, viu? Motocicleta com restrição de furto é recuperada pela PM em Caculé. Uma motocicleta com registro de furto, roubo, foi recuperada na tarde de terça-feira 5, durante uma ação da 94ª Companhia do município de Caculé. Segundo informações da polícia, a guarnição realizava patrulhamento na Praça Euclides Cardoso, quando identificou uma Honda XRE 300 vermelha com suspeita de adulteração. Após a abordagem, os militares realizaram uma verificação minuciosa e constataram irregularidade nos elementos identificadores do veículo, como o chassi. A consulta posterior confirmou que a motocicleta possuía restrição de furto-roubo registrada em outro estado. Diante da situação, o condutor e o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Caculé, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Brincadeira, né? Que loucura, viu? Muitos veículos recuperados, né? Sendo recuperados, no caso desse aí, por exemplo, de outro estado, né? De outro estado. E esse camarada, ele vai responder aí por receptação. Reunião com o prefeito de Dom Basílio trata de abastecimento de água e garante novos investimentos do governo da Bahia. Nesta quarta-feira, dia 6, o governador Jerônimo Rodrigues se reuniu com o prefeito de Dom Basílio, Fernando Santos, para discutir uma pauta central para o município: o abastecimento de água, com destaque para a barragem do Rio do Paulo. Durante o encontro, foram entregues uma ambulância, um veículo administrativo e equipamentos hospitalares, reforçando a estrutura de saúde e ampliando a capacidade de atendimento à população. O projeto da barragem vai melhorar o abastecimento de Dom Basílio e também atender municípios vizinhos, como o de Livramento de Nossa Senhora. A obra integra o novo programa de aceleração do crescimento PAC. Equipes técnicas do estado irão a campo nos próximos dias para avaliar a proposta e dar sequência aos estudos. A reunião também incluiu pautas de infraestrutura, como obras de pavimentação, além de investimentos em equipamentos públicos. Abre aspas, estamos tratando de uma ação estruturante, principalmente no tema da água, que é decisivo para o desenvolvimento da região. Fecha aspas, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues. O prefeito Fernando Santos avaliou o encontro como um avanço importante. Abre aspas, esse é um tema que impacta diretamente a vida da população. Saímos daqui com encaminhamentos concretos e uma perspectiva positiva para o município, fecha aspas, disse. Agora, será que vai sair? Tomara que saia, né? Tá precisando mesmo desse projeto aí, né? A transposição da barragem do Rio do Paulo, inclusive, foi promessa de campanha, né? Foi promessa de campanha na eleição passada, disse que já estava começando, que não sei o que, aquele pavorou todo e tal. E agora, inclusive, já teve até críticas lá, né? Da oposição apontando que tá demorando e tal, o início das obras, aquela coisa toda.
vamos esperar para ver, né? A gente espera que saia do papel realmente, é um projeto importante, né? De pegar essa água do Rio Brumado e levar para a barragem Riacho do Paulo, visto inclusive a dificuldade que tem da barragem Riacho do Paulo em verter, né? Ela recebe quantidade de água, mas se eu não me engano, acho que o maior volume que recebeu até agora pouco mais da metade, se eu não me engano, acho que foi 30, né? Acho que beirou 30, alguma coisa assim, 30 milhões. Lembrando que ela tem capacidade para quase 54 milhões, né? Então, é realmente necessário, é urgente que se faça isso aí e que vai beneficiar a agricultura, principalmente a agricultura familiar de Dom Basílio, né? E diversos outros setores aí, então. Inclusive como Livramento também, né? Exatamente, né? Mas principalmente Dom Basílio, né? Dom Basílio. Que realmente, acredito, para que foi feita aquela barragem ali, né? A Riacho do Paulo. Vamos aguardar então e que essas obras se iniciem, né? Essas obras se iniciem o mais rápido possível. Então vamos esperar aí os próximos dias. Agora, aproveitando a oportunidade, outra coisa que eu quero perguntar aqui, o pessoal da prefeitura, que perguntar não ofende, né? O setor de obras principalmente, eu não sei, seria interessante ver também que era o setor de obras anterior aí e tal, quem é o responsável pela obra. Até hoje eu queria entender por que aquela ponte que foi feita na Avenida Prefeito Zezito Caires tem aquela baixada ali. Acho que aquilo é uma ponte molhada, né? Uma passagem molhada, deveria nivelar aquilo ali. Tá feio demais aquilo ali, pelo amor de Deus. O colega saiu daqui de Livramento esses dias, falou pra mim, eu tive lá em Dom Basílio, e aí, rapaz, chegando em Dom Basílio, eu vou te falar a verdade, aquela pontezinha que não souber dela ali, eu vou te falar a verdade, o cara pode se lascar, hein? Eu falei, realmente. E ainda tem aquela questão, e na hora que o rio pegar muito volume de água ali, eu acho que nem moto é perigoso não passar ali. É só uma ponte, né? Exatamente, por que não nivela aquilo ali? Viu, prefeito Fernando, aproveitando que o senhor tá em Salvador direto aí, né, visitando o governador, verifica isso aí, né? Porque é uma avenida tão importante como a Avenida Zezito Caires, né, que demorou tanto tempo para poder sair. Saiu do papel, é maravilhosa, uma avenida extremamente importante ali para poder realmente. A principal hoje para mim é aquela. Exatamente, né? Tanto é que até quem vem de Conquista tem hora que utiliza ela e decide utilizar a primeira de lá. Então, é mais do que justo dar uma melhorada naquela ponte ali, porque aquela baixada ali, meu pai do céu, com a coisa mais horrível do mundo, né? Eu espero que a prefeitura possa resolver aquela situação ali, não achei legal não, viu? Aliás, eu acredito que todo mundo deve estranhar aquilo ali, né? Eu espero que realmente haja uma modificada e que se alinhe aquilo ali, né? Porque tá complicado demais, viu? Muito complicado. Agora 12h34, 12h34. A gente tá falando de diversas ocorrências policiais, daqui a pouquinho tem mais, viu? Daqui a pouquinho tem mais, viu, gente? Deixa eu falar aqui, olha, gente, prazo para regularizar título de eleitor termina hoje, hein? Se atente aí, ó, o prazo para emitir o primeiro título de eleitor ou regularizar a situação cadastral termina nesta quarta-feira 6 em todo o Brasil. A data marca o último dia para que os cidadãos atualizem o documento e garantam a participação nas eleições de 2026. Atendimento presencial nos cartórios eleitorais e centrais de atendimento no público ocorre das 8 às 15 horas. Quem já possui biometria cadastrada também pode realizar os serviços pela internet por meio do sistema de autoatendimento da Justiça Eleitoral. O prazo inclui emissão do primeiro título, transferência de domicílio, revisão de dados e regularização de pendências. Para o atendimento é necessário apresentar o documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Homens que completam 19 anos neste ano devem levar comprovante de quitação militar. Quem não regularizar o título até esta quarta ficará impedido de votar em outubro de 2026 e poderá enfrentar restrições como dificuldade para obter passaporte, tomar posse de cargo público ou se matricular em instituições públicas de ensino. A partir de 6 de maio, o cadastro eleitoral será fechado em todo o país, incluindo o atendimento online, e só será reaberto em novembro de 2026. Devem procurar a Justiça Eleitoral jovens que vão votar pela primeira vez, pessoas que mudaram de cidade, eleitores com título cancelado e quem precisa atualizar dados cadastrais. Então se atente, viu, gente? Lembrando, hoje eu até estava vendo uma reportagem falando que o pessoal, por exemplo, de Brumado deixou para a última hora, né? Acredito que não foi só Brumado, né? É Brumado, é Dom Basílio, é Livramento, é Rio de Contas, é o Brasil inteiro. Infelizmente, o brasileiro está acostumado a deixar as coisas para a última hora, em situação lamentável. E não foi por falta de aviso, né? Porque a Justiça Eleitoral, mais uma vez eu faço esse elogio aqui à Justiça Eleitoral brasileira, e principalmente a Justiça Eleitoral da Bahia, que divulgou quando estava faltando um ano. Aí quando faltava 9 meses, 8 meses, 7 meses, 6 meses, 3 meses, 2 meses, um ano, colocou uma contagem regressiva divulgando o tempo todo. Publicitária foi imensa. Forte, imensa, né? Quando foi agora faltando um mês, 3 meses, 2 meses, um mês novamente, e agora nessa reta final novamente divulgando. Então assim, só não fez atualização, transferência, não retirou o título eleitoral, não regularizou
quem não quis. Parabéns mais uma vez à Justiça Eleitoral por essas ações belíssimas aí. E espero que esteja todo mundo com título regular para que em outubro possa escolher melhor os seus representantes e que saiba escolher também. E vamos precisar sim. E que saiba escolher, porque é muito importante, tá bom? Inclusive, lembrando, se você não escolher, outro escolhe por você. Inclusive, teve até mutirões no final de semana, né? Aberto, funcionamento aí, né? Foram uns 3 finais de semana seguidos, né? Foram 3 finais de semana, se eu não tô enganado. Ele pode alegar que tá trabalhando, né? Porque final de semana tava aberto. Tá trabalhando e tá trabalhando muito aí o pessoal da Justiça Eleitoral, tanto do TSE como também do TRE, né? Tanto o federal como também aqui o estadual, né? Os estaduais, principalmente, são os que mais ficam aí nessa luta, né? Vamos lá. Polícia Civil cumpre 6 mandados de busca e apreensão de adolescentes em Maracás. Na manhã desta quarta-feira, dia 6, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial DT de Maracás, realizou de forma integrada com a Polícia Militar a Operação Estado de Direito, que cumpriu 6 mandados de busca e apreensão de adolescentes com idades entre 15 e 17 anos, além de mandados de busca domiciliar do município de Maracás. A operação decorre de investigação que apura a participação dos adolescentes na prática de atos infracionais análogos aos crimes de tortura, castigo majorado e tentativa de homicídio qualificado contra outro adolescente de 15 anos. O fato ocorrido no dia 30 de abril em Maracás. As investigações apontaram que a ação foi filmada pelos adolescentes identificados até o momento e divulgada em redes sociais. Os adolescentes investigados agiram com extrema crueldade em relação à vítima, agredindo-a repetidamente com pedaços de madeira e ferro, sem qualquer possibilidade de defesa, causando risco à vida, conforme constatado em atendimento hospitalar. As agressões teriam sido motivadas por uma suposta relação afetiva manifestada pela vítima em relação a uma jovem, afirmou a delegada substituta da DT de Maracás, Natália Palhares, responsável pela operação. Durante as diligências, 6 adolescentes foram apreendidos em cumprimento às determinações judiciais e expediram os mandados de internação provisória e busca domiciliar. Além disso, também foram apreendidos 8 aparelhos celulares e 2 notebooks que poderão contribuir para o aprofundamento das investigações. A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento da Mulher, também da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Jequié, do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação GAT Central, vinculado à 9ª Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, a Corpim de Jequié, também da Delegacia Territorial ADT de Jaguaquara e da Polícia Militar. Após as operações, os adolescentes foram apresentados à Delegacia Territorial lá de Maracás e o cumprimento das medidas judiciais foi comunicado ao juízo competente. Os adolescentes apreendidos seguem à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis, Luiz Brito. Eu não entendo bem como é que funciona isso aí, essa questão de apreendido, mas na delegacia eles não podem ficar, né? Porque eles não são maiores. Agora eles devem ser aí transferidos para alguma casa, né? De acolhimento ao menor infrator e vamos aguardar para ver, né? Não sei também como que vai ser, porque Maracás é um município mais do interior, né? Eu acredito que se tiver casa de acolhimento, seja Vitória da Conquista, Feira de Santana e Salvador, né? Mas vamos aguardar, é uma ação aí muito importante sendo realizada então pela Polícia Civil, né? Com esses 6 mandados de busca e apreensão lá em Maracás, né? Contra esses adolescentes com idade de entre 15 e 17 anos, tá bom, gente? Isso foi hoje, né? Isso foi hoje, quarta-feira, né? Dia 6. Então tá aí, viu? Agora 12h40, 12h40. 3 pessoas ficam feridas após capotamento na BR-160 em Iuiú. Um capotamento foi registrado na manhã desta terça-feira 5, por volta das 9h15, na BR-160, na zona rural de Iuiú, nas proximidades do trevo que dá acesso ao município. Segundo informações do 17º Batalhão de Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, verificou que o motorista de um Ford Fiesta, um homem de 40 anos, perdeu o controle da direção, provocando o capotamento do veículo. Além do condutor, 2 mulheres de 35 e 37 anos estavam no carro e também ficaram feridas. As vítimas foram socorridas por equipes do SAMU e levadas ao hospital municipal, onde receberam atendimento médico. O estado de saúde dos envolvidos não foi detalhado. Então tá aí, né? Mais um acidente lá na 160, situação realmente lamentável, viu? Vamos falar então o seguinte, né? Investigado por estelionato digital e lavagem de capitais é preso em Jaguaquara.
Isso foi na terça-feira, dia 5, portanto, ontem, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial, cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 31 anos investigado por integrar uma organização criminosa especializada na prática de estelionato digital e lavagem de capitais, responsável por fraudes eletrônicas cometidas contra vítimas no estado de Minas Gerais. O suspeito foi capturado quando desembarcava na rodoviária de Jaguaquara, vindo da cidade de Valença. No esquema criminoso, ele seria um dos responsáveis pelo sistema de pagamentos, se passando por autarquia estadual com o objetivo de enganar as vítimas, afirmou o delegado da Delegacia Territorial de Jaguaquara, Chardson Castro, responsável pela apuração. A ação faz parte da colaboração da Polícia Civil da Bahia na operação intitulada, melhor dizendo aí, Espelho Turvo, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais em 29 de abril deste ano por intermédio da terceira Delegacia de Repressão a Crimes, a Ações Criminosas Organizadas, o DRACO, unidade vinculada ao Departamento de Operações Especiais, o DOSP da Polícia Civil de Minas Gerais, e que já cumpriu medidas nos estados do Maranhão, Tocantins, Sergipe, Bahia e Santa Catarina. De acordo com as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais, o esquema criminoso era baseado na criação de websites fraudulentos que simulavam portais oficiais do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN de Minas Gerais, e da Secretaria da Fazenda, com o objetivo de enganar e induzir vítimas no pagamento de taxas. Os valores eram desviados para contas vinculadas ao grupo criminoso. Estima-se que, de janeiro de 2024 até o momento, aproximadamente 1.200 pessoas tenham caído no golpe da organização, que contabiliza vantagem ilícita estimada em mais de 20 milhões de reais. 20 milhões, viu? Vocês não ouviram errado, não. Essa galerinha aí que ficava na internet criando websites falsos com o nome aí, portanto, do DETRAN de Minas Gerais, da Receita Federal também, portanto, né, colocando o povo para poder pagar taxas aí e ficar com essa bufunfa todinha, já vai aí, portanto, juntando, né, essa quantia de 20 milhões de reais. É muita grana, então parabéns à Polícia Civil e à Polícia Civil Mineira e a Polícia Civil da Bahia por essa ação aí realmente muito competente. Foi a Floriza que mandou mensagem pra cá, né, dizendo que ligou o rádio dela e não está ouvindo o nosso programa. Floriza, logo você vai ouvir a nossa programação aí com qualidade, tá bom? E logo tem muita coisa boa aí, tá bom? Olha, mortes violentas caem e atingem menor nível histórico na Bahia. A Bahia registrou em abril o menor número de mortes violentas nos últimos 14 anos. Segundo dados da Polícia Civil, foram contabilizados 256 casos no período, considerando homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. No acumulado, entre janeiro e abril de 2026, as forças de segurança apontam uma redução de 23% nos crimes contra a vida no estado. Em números absolutos, foram registrados 1.119 casos neste ano, contra 1.449 no mesmo período de 2025. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a queda é resultado de ações integradas entre forças estaduais, federais e municipais, além do reforço no efetivo e investimentos na área. Nos últimos 3 anos, o governo estadual ampliou o número de profissionais de segurança e investiu em estrutura, equipamentos e capacitação. Os dados indicam uma tendência de redução da violência letal, embora o estado ainda registre centenas de ocorrências ao longo do ano. Luiz Brito. Mas tá aí, né? Todos esses dados, então, sendo divulgados aí pela Secretaria de Segurança Pública, né? Com as mortes violentas caindo e atingindo aí o menor nível histórico na Bahia. Aquela história, né? O pessoal fala muito sobre o nível de elevação de violência na Bahia e realmente se elevou muito, mas também tem esses dados positivos, né? E divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, né? Portanto, 12h53 agora, Estado autoriza restauração de igreja histórica e amplia investimentos em Abaíra. Nesta terça-feira 5, o governador Jerônimo Rodrigues recebeu o prefeito de Abaíra, Wellington Barbosa, né, na governadoria em Salvador, onde autorizou novos investimentos nas áreas de cultura, saúde e administração. Entre as ações foi assinada a ordem de serviço para início das intervenções da Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, localizada no distrito de Catolés. Tombado desde 2010 e protegido pela legislação estadual, o templo passará por obra coordenada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural da Bahia, o IPAC. Embora a conservação de bens tombados seja, em regra,
de responsabilidade dos proprietários, cabendo ao IPAC a orientação e fiscalização. Neste caso, o governo da Bahia assumiu a execução direta da obra, considerando a relevância histórica e cultural do monumento para a comunidade local. Além da intervenção no patrimônio, o município foi contemplado com a entrega de uma ambulância e um veículo administrativo, reforçando a estrutura dos serviços públicos. O governador destacou a importância da parceria com os municípios para a implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento regional. Estamos fortalecendo a tradição da cidade com a intervenção na igreja, que tem grande importância histórica para a Bahia, ao mesmo tempo em que ampliamos os investimentos em áreas essenciais, afirmou Jerônimo Rodrigues. O diretor-geral do IPAC, Marcelo Lemos Filho, ressaltou o caráter estratégico para a obra para a preservação de tradições locais. A intervenção atende a uma demanda da comunidade. Nesta primeira etapa será realizada a requalificação estrutural e posteriormente avançamos para a restauração dos elementos artísticos, como os altares, explicou. O prefeito Wellington Barbosa destacou a diversidade econômica do município e o potencial da geração de oportunidades. A Bahia tem vocação para diferentes atividades, como mineração, energias renováveis e produção de cachaça. Também avançamos no projeto Prisma, que prevê a lapidação de joias com pedras semi-preciosas, criando oportunidades para jovens na região, afirmou aí, né? Dr. Wellington Barbosa, que é um parceirão nosso aqui, né? Tá sempre aqui anunciando conosco e tal. E também prefeito de Abaeira, então, fazendo essa reunião aí com o governador Jerônimo Rodrigues lá em Salvador, né? Trazendo esses investimentos aí para o município de Abaeira. Salvo engano também, Samuel Tadeu e ouvintes, parece que essa igreja, eu não sei se essa daí ou se é de Piatã, tô na dúvida, foi uma cobrança aí do deputado estadual Vitor Bonfim, viu? Essa restauração, né? Essa melhoria aí, restauração mesmo aí dessa igreja, né? Aí na Chapada Diamantina, viu? Deixa eu só fazer uma busca rapidinho aqui, qual foi que ele realmente fez aqui. Essa indicação, se não me engano, foi dia 23 de março, né? Que ele fez aí, portanto, né? Não, a que o Vitor Bonfim fez foi na cidade de Piatã, né? Foi na cidade de Piatã, da igreja Nossa Senhora do Rosário, lá também na Chapada Diamantina, do ladinho, né? Mas será feita também, portanto, essa daí em Abaeira, muito importante, e a gente espera realmente que as obras iniciem o mais rápido possível. Mortes violentas caem e atingem menor nível histórico na Bahia. Já trazemos, então agora vamos para aqui. Já trouxemos, vamos agora para Bom Jesus da Lapa. Isso mesmo, um homem foi preso na tarde de terça-feira, dia 5, suspeito de tráfico de drogas em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. A ação ocorreu no bairro Nova Brasília, durante patrulhamento da ROCAM e também do 38º CIPM. A equipe abordou um homem em atitude suspeita e encontrou com ele uma pequena porção de maconha. Ele informou aos policiais que havia comprado material com outra pessoa na região. Os militares foram ao endereço indicado e localizaram o segundo suspeito, que admitiu guardar drogas em casa. Com a autorização da moradora, os policiais fizeram buscas no imóvel e apreenderam cocaína, crack, maconha, além de balança de precisão e dinheiro. O homem foi levado à delegacia territorial junto com todo o material apreendido. O caso será investigado pela Polícia Civil e também, né, interessante que também não foi o análogo, né, ao crack, né, análogo à cocaína, aí já foi direto, né? Já vai direto. Geralmente quando coloca direto assim é divulgado pela Secretaria de Segurança Pública ou pela Polícia Civil, né? Que a militar ou mesmo até mesmo a Polícia Civil em alguns casos tem que colocar análogo. Só funciona isso aí mesmo no Brasil, né? É uma piada. O policial sabe que essa porcaria é droga, né? Sabe do estrago que ia fazer aí na vida de diversas famílias, mas tem que colocar que é análogo enquanto não fazer a perícia e constatar realmente, confirmar que é droga. Brincadeira, né? Só no Brasil, viu? Pessoal, meio-dia 58, o relator prevê votação sobre fim da escala 6x1 em 26 de maio. O deputado Léo Praz, do Republicanos da Bahia, relator da PEC que reduz a jornada de trabalho e extingue a escala 6x1, apresentou nesta terça-feira 5 o cronograma de atividades da comissão especial responsável por analisar a proposta. O plano prevê que o parecer seja votado no colegiado dia 26 de maio. De acordo com Prats, a expectativa é que o texto siga para o plenário já no dia seguinte.
O relator organizou 11 reuniões com encontros às terças e quartas em Brasília e audiências públicas nos estados às quintas-feiras. A primeira será realizada na Paraíba, estado do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Depois, estão previstas agendas em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O deputado afirmou que o objetivo das audiências é reunir informações sobre impactos econômicos, sociais e jurídicos na mudança, além de ouvir trabalhadores e comparar experiências internacionais. O cronograma inclui debates sobre o uso do tempo de trabalho, efeitos econômicos na redução da jornada e posições de empregadores e trabalhadores. A apresentação do relatório está marcada para 20 de maio. Também estão previstas seminários em Belo Horizonte e São Paulo. A PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e agora tramita na Comissão Especial que analisa propostas apresentadas pelos deputados Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Após a votação no colegiado, o texto seguirá para o plenário da Câmara. 26 de maio, né? Pra poder reduzir a pena de alguma galera aí, foi rapidinho, né? Ei, diabo, viu? Acaba não, Brasil, mundão, né? Acaba não, viu? Sei não, viu? O projeto propõe fim da lista tríplice nas universidades da Bahia. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia propõe mudar as regras para a escolha de reitores e vice-reitores das universidades estaduais. A proposta prevê eleições diretas com participação de toda a comunidade acadêmica, professores, servidores, estudantes, e acaba com o modelo atual da lista tríplice, no qual o governador pode escolher um entre 3 nomes indicados. Pelo texto, o chefe do executivo deverá nomear obrigatoriamente o candidato mais votado, respeitando os resultados das urnas. O projeto estabelece que os candidatos devem ser professores com titulação de mestre ou doutor ou pertencentes à classe mais alta da carreira, além de terem pelo menos 5 anos de vínculo com a instituição. O mandato previsto é de 4 anos, com possibilidade de reeleição. A organização do processo eleitoral ficará de responsabilidade dos conselhos superiores das universidades, que também deverão validar o resultado antes do envio para nomeação. Na justificativa, o autor da proposta, o deputado Hilton Coelho, do PSOL, afirma que a medida busca reforçar a autonomia universitária e reduzir interferências externas na escolha dos dirigentes. No texto também cita como referência uma legislação federal recente que alterou o modelo da escolha em universidades federais. Além disso, o projeto prevê mudanças nos mandatos de diretores de departamento, que passariam a ser de 2 anos com direito a uma recondução. Protocolada no final de abril, a proposta segue para análise nas comissões técnicas da Assembleia. Atualmente, a Bahia conta com 4 universidades estaduais: Universidade do Estado da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Universidade Estadual de Santa Cruz e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então tá aí, né? Então tá aí essas mudanças sendo feitas, né? O Ministério Público da Bahia abre investigação sobre concurso da Câmara de Correntina. O Ministério Público da Bahia abriu um procedimento para acompanhar e fiscalizar o concurso público da Câmara Municipal de Correntina, no oeste do estado. A medida foi adotada após denúncia anônima que aponta possíveis irregularidades no processo seletivo. Entre as suspeitas levantadas estão possível direcionamento na escolha da banca organizadora, excesso de cargos comissionados e ausência de estudo de impacto financeiro. Também há questionamentos sobre realização das provas em dia útil, o que pode ter dificultado a participação de candidatos. Outro ponto analisado pela promotoria é o perfil da empresa contratada para organizar o concurso. A HC Soluções e Assessoria Limitada, que recebeu cerca de R$37 mil pelo serviço, não teria previsão específica em seu objeto social para a realização de concursos públicos. Mesmo após o envio de ofícios solicitando esclarecimentos ao presidente da Câmara, o certame segue em andamento. Diante das suspeitas, o Ministério Público informou que vai intensificar o acompanhamento do caso, que também já é alvo de outro procedimento paralelo. As investigações continuam e podem resultar na adoção das medidas judiciais, caso sejam confirmadas irregularidades. Menino, o Ministério Público tá de olho, galera, tá de olho, não pense que vai fazer e tal, isso,
deixar por isso mesmo não, que não vai. Pediu esclarecimento, não informou não? Não. Então vamos investigar mais a fundo. É o Ministério Público atuante aí, portanto, nesse caso, né? Tá lá de olho nesse concurso aí da Câmara de Correntina, abrindo essa investigação com relação a esse concurso lá da Câmara de Correntina. A Casa Branca, gente, tá confirmando aí o encontro entre Lula e Trump nesta quinta-feira, né? Pois é. A Casa Branca confirmou nesta terça-feira 5 que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva do PT na próxima quinta-feira 7, portanto amanhã. A expectativa é que Lula viaje nesta quarta e retorne ao Brasil na sexta. A confirmação foi feita por um funcionário do governo norte-americano ao jornal Folha de São Paulo. Segundo ele, os dois presidentes devem discutir assuntos econômicos e da segurança de interesse comum. Lula já havia mencionado a possibilidade de um encontro no início do ano. Uma visita prevista para março não ocorreu. Após o início da guerra contra o Irã, diplomatas afirmam que as conversas para uma reunião entre os líderes perderam ritmo, mas foram retomadas nas últimas semanas. Apesar da confirmação dos Estados Unidos, o governo brasileiro ainda aguarda um comunicado oficial. Integrantes da comitiva de Lula já estão em Washington para preparar a agenda. Nesta terça, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil pretende propor um acordo de cooperação no combate ao crime organizado transnacional. Segundo ele, o tema já havia sido tratado anteriormente entre os dois presidentes. É um assunto extremamente relevante. Podemos avançar em áreas como controle de fluxo financeiro e investigação, disse Alckmin em entrevista à Globo News. A agenda completa de visita deve ser divulgada pelo governo brasileiro após a confirmação formal do encontro. Então tá aí, né? O Lula, que já havia, acho que já teve, né, um encontro aí com o Trump, e vamos aguardar para ver o que pode sair deste novo encontro, né? Com declarações de lá, de cá, e a guerra e não sei o quê, enfim, polêmica de um lado, do outro, vamos aguardar para ver, mas é aquela coisa, né? São dois presidentes, né? Dois chefes de estado, e a gente espera, vamos torcer para que saia aí boas notícias, né? Que tenha realmente aí bons rumos através desses encontros. Chefe de facção criminosa morre em confronto com a polícia no extremo sul da Bahia. Um homem apontado como chefe de uma facção criminosa morreu durante um confronto com policiais na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, nesta terça-feira, dia 5. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, William Silva de Oliveira, conhecido como Chapa, foi encontrado por equipes da Polícia Militar e Civil. O suspeito tinha 3 mandados de prisão em aberto, passagens pela polícia e pelo sistema prisional. Ele foi encontrado em um imóvel em uma localidade conhecida como Casas Novas. De acordo com a polícia, o investigado atirou contra os agentes durante a tentativa de prisão e acabou ferido. O homem foi socorrido para o hospital Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu. Foram apreendidas armas, munições e drogas no local onde ele foi encontrado. Segundo informações apuradas pela TV Santa Cruz, o William estaria envolvido com mais de 20 homicídios. Ele tinha uma função de destaque em uma organização criminosa que atuava na região, executando funções de gerência e coordenação de atividades ilícitas. Agora, eu achei estranho nessa matéria, Luiz, é porque, tipo assim, na matéria diz que ele foi encontrado morto, mas não foi durante o tiroteio que ele morreu? Com a polícia, o confronto com a polícia e troca de tiros? Ou ele foi encontrado morto? Não, ele não foi encontrado morto, não. Acho que você acabou aí se equivocando, viu? Porque segundo aqui as informações da Secretaria de Segurança Pública, ele morreu em troca com os policiais, em troca de tiros, né? Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o William Silva, né? O Oliveira, conhecido como Chapa, foi encontrado por equipes da Polícia Militar e Civil. O suspeito tinha 3 mandados de prisão em aberto, né? Enfim, tal, e por aí vai. Ele foi encontrado em um imóvel em uma localidade conhecida como Casas Novas. Ou seja, ele não foi encontrado morto, não. Ele foi localizado e reagiu contra a polícia, né? E aí já viu, às vezes o camarada... Tiro, acabou morto. Às vezes eles avistam a polícia, assim que avista já quer realmente atirar contra a polícia e tal, e aí leva pior, né? Não tem jeito, até porque o policial também tem família, o policial também ele tem que resguardar a sua vida, né? A sua integridade física de seus colegas, então vai haver troca de tiros e ele leva pior, com certeza, né? Não tem jeito e se lascou aí, com certeza, esse camaradinho aí que tava com uma extensa ficha criminal, vamos dizer assim, né? Ele morreu na troca de tiros, tá bom? Só esclarecendo. Muito bem. Gente, bebê de 1 ano morre após sofrer choque elétrico em fio de ventilador no sul da Bahia.
Um bebê de 1 ano morreu após sofrer um choque elétrico em um fio de ventilador dentro de casa no município de Santa Cruz Cabralha, no extremo sul da Bahia. O caso aconteceu no domingo, dia 3, no bairro Ouro Verde. De acordo com informações da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia, a criança, identificada como Ana Sol de Neves Santos, chegou a ser levada para o hospital, mas já deu entrada na unidade sem sinais vitais. Segundo o relato dos pais, houve uma queda de energia na residência no momento do ocorrido. Ao perceber a situação, eles passaram a procurar a filha e encontraram caída no chão, ao lado de um ventilador que estava sobre uma cadeira antes da interrupção do fornecimento de energia. O fio do ventilador apresentava danos com parte do cobre exposta. A suspeita é de que a criança tenha puxado o equipamento pelo fio e pode ter provocado a descarga elétrica. No momento do ocorrido, além da menina, estavam na casa os pais e uma tia dela. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabralha como morte acidental de choque elétrico. O corpo de Ana Sol das Neves Santos foi enterrado na tarde de segunda-feira 4, no cemitério Ouro Verde, no mesmo município. Que tragédia, hein? Que triste, 1 ano somente. E mais uma vez, as crianças morrendo aí, vítimas de acidentes. Gente, pelo amor de Deus, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Muitas vezes as pessoas estão em casa, estão ali vendo que alguma coisa tá dando choque e não procura saber o que tá acontecendo. Procure um eletricista, alguém que entenda do assunto e veja o que pode estar acontecendo com esse eletrodoméstico, com esse eletrônico aí, com esse eletrodoméstico. Não importa se é TV, se é ventilador, se é o liquidificador, ar-condicionado, não importa qual que seja. Lembrando que ar-condicionado geralmente não tem esse problema porque os fios ficam ali praticamente sem, a pessoa praticamente quase não toca, Mas mesmo assim tenha todo cuidado, porque tem a tomada, tem uma coisa, tem outra, às vezes pode acabar precisando desligar. Então, gente, tenham todo cuidado. Viu que tem algum fio danificado e tal? E outra coisa, as mulheres aí, tanque de lavar, principalmente, máquina de lavar, esses produtos que levam água, principalmente, muito cuidado, verifique, se estiver dando choque, tenha todo cuidado possível e já procure um eletricista, alguém que entende do assunto para fazer a manutenção. Precisa ter todo cuidado porque pode realmente acontecer aí acidentes graves. Infelizmente, essa criança de 1 ano somente, vindo a falecer aí nessa tragédia, lamentável, viu? Influenciadores baianos entram na mira de operação contra a suspeita de fraude milionária em apostas. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 6, uma operação contra influenciadores digitais suspeitos de integrar um esquema de fraudes em plataformas de apostas online, com movimentação estimada em 11 milhões. A Bahia está entre os estados onde foram cumpridos mandados. Coordenadoria coordenada pela 18ª Delegacia de Polícia de Braslândia. A ação também ocorreu em Goiás, São Paulo, Maranhão, Paraíba e Rio de Janeiro. Além das buscas e apreensões, a Justiça determinou o bloqueio de valores milionários nas contas dos investigados. Segundo as investigações, o grupo atuava promovendo ganhos irreais em plataformas conhecidas como Jogo do Tigrinho, atraindo seguidores para investimentos que na prática resultavam em prejuízo. Influenciadores exibiam uma vida de luxo nas redes sociais para convencer vítimas a acessar links de apostas. 9 pessoas são investigadas por participação no esquema, que teria uma estrutura organizada com divisão de funções entre líderes, operadores e divulgadores. No centro das apurações estão 2 jovens apontados como responsáveis por ostentar riqueza e atrair seguidores para as plataformas. De acordo com a polícia, os investigados utilizam contas de demonstração, conhecidas como contas demo, onde os ganhos são manipulados para parecerem altos. Ao acessar os links divulgados, as vítimas eram direcionadas a sistemas programados para gerar perdas financeiras. A investigação também identificou o uso de tecnologias para ocultar a identidade dos envolvidos, como servidores proxy, além também da utilização de contas bancárias em nome de terceiros para dificultar o rastreamento do dinheiro. O esquema teria movimentado cerca de 11 milhões, com o registro de integrantes que chegavam a movimentar em média de R$48 mil por dia. Parte desse valor retornava aos influenciadores como comissão pelas perdas das vítimas. Diante das provas, a Justiça determinou o bloqueio dos valores para interromper o fluxo financeiro e possibilitar eventual ressarcimento aos prejudicados. Os investigados podem responder por crimes como organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
As apurações continuam e a polícia, aliás, não descarta novas fases da operação com identificação de outros envolvidos. Luiz Brito. Detalhe, né? Quantas demo, né? Já disse tudo, é o demo mesmo, viu? Porque, pelo amor de Deus, né? Usavam pra poder fazer demonstração e tal, não sei o quê, mas... É o que tá cheio, né? Hoje você vai assistir um vídeo no YouTube, abre lá, venha ganhar dinheiro, não sei o quê, aí tá lá aqueles valores ganhando ali, a pessoa, aí chega uma pessoa, coloca lá a imagem, o rosto dela, tem mostra gente que acredita. E tem gente que acredita, né? Entendeu? Se fosse realmente pra ganhar muito dinheiro assim, eles mesmos investiam, né? Eles mesmos eram quem jogavam, né? Mas não é bem por aí. E os servidores Proxy, né? Que certamente é aqueles que mudam, muda aquele... O IP, exatamente, aquela coisa ali e tal, não sei o que. Servidor, né? Pra dificultar o rastreio, né? Sacanagem um negócio desse aí, infelizmente, né? E tá aí essa investigação da Polícia Civil, isso do Distrito Federal, né? Da Polícia aí, a Polícia Civil de Brasilândia, né? Então tá aí, 18ª Delegacia de Polícia. Tá bom, gente? Ok? 1h19 agora. Ih, rapaz, do esporte, vamos falar do Vitória que encara o Ceará hoje, hein? Em jogo decisivo no Barradão pelas quartas da Copa do Nordeste. Gente, olha, o Esporte Clube Vitória entra em campo nesta quarta-feira 6 em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste. O adversário será o Ceará Sporting Clube em confronto único marcado aí para as 21h30 no Barradão, em Salvador. Por ter terminado na liderança do Grupo A, o Vitória conquistou o direito de decidir em casa. Já o Ceará avançou como segundo colocado no Grupo C. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis. Quem avançar enfrenta a próxima fase, na próxima fase aí, o vencedor de ABC ou Juazeirense. Do outro lado da chave, os confrontos são entre Confiança versus Fortaleza, Sport versus Asa. O técnico Jair Ventura terá como novidade os retornos, né, de Baralhas e Renato Kaiser, recuperados de lesões musculares, mas que devem iniciar a partida no banco. Por outro lado, o departamento médico ainda conta com diversos desfalques, como Gabriel Vasconcelos, Matheus Silva, Claudinho, Edu, também o Camutanga, né? O Rixieli, também o Rubem Ismael, o Dudu e o Pedro Henrique. Em bom momento, após vencer o Coritiba por 4-1 e ocupar aí a posição intermediária na Série A, o Leão tenta quebrar aí um histórico desfavorável contra o Ceará em mata-mata na competição. O time cearense já eliminou o rubro-negro em 5 edições, 2013, 14, 15, 2020 e 2021. Depois do duelo, o Vitória volta a campo no sábado, dia 9, quando enfrenta o Fluminense Futebol Clube no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Do lado do Ceará, o técnico Mozart Santos não poderá contar com jogadores importantes como Vina, Mateuzinho, Richard, Luiz Otávio, Wendel Silva e Ronald, todos em recuperação. A novidade é o retorno do lateral direito, Alex Silva. A equipe cearense chega pressionada após a derrota para o Sport e com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos da temporada. Eita, vai pegar fogo, hein? E hoje tem mais, viu? Hoje tem Sul-Americana, tem Libertadores. Hoje tem um segundo jogo das semifinais da Champions. Ontem tivemos aí o Arsenal passando pelo Atlético de Madrid por 1-0. O primeiro jogo foi 1-1. E hoje temos nada mais, nada menos do que o clássico, o jogo Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Primeiro jogo ficou 5-4 pra quem? O Paris Saint-Germain. O PSG, né? O PSG. E hoje, por um gol a menos, né? O Bayern de Munique busca aí tentar o empate, né? Com saldo de gols ou até mesmo ampliar aí e se classificar, mas vai ser um jogão. Temos também, hoje também, Copa Sul-Americana, Luiz. Temos aí o Vasco encarando aí o Audax italiano, o Vasco que vai jogar na casa do adversário, né? Às 7 da noite. Temos também aí o Botafogo, né? Que vai jogar às 9h30 da noite contra o Racing. Temos também Copa Libertadores, né? Temos aqui às 9h30 da noite, temos aí Santa Fé e Corinthians, o Corinthians que já está praticamente matematicamente classificado, só vai buscar aí as primeiras colocações em questão de pontos, né? Temos também às 9h30 da noite, o Fluminense vai pegar o Independente Roda Viva, né? Também temos o Cruzeiro, né? Que vai enfrentar aí o Universidade Católica às 11 da noite, Luiz Brito. Ontem o Palmeiras jogou, não foi? Jogou, o Palmeiras ontem jogou, venceu aí a equipe do Sporting por 2-0. O outro brasileiro também que jogou pela Sul-Americana foi o Grêmio, venceu o Deportivo Riestra por 3-0. O Atlético Mineiro saiu no empate com o Juventude
por 2-2. E o Santos de Neymar, hein? A Neymar até que fez um gol, mas no finalzinho acabou cedendo empate por 1-1 contra aí o Deportivo Recoleta, Luiz Brito. Amanhã tem Flamengo em campo, né? Amanhã tem. Flamengo entra em campo amanhã contra o Estudiantes, não é? O Independiente de Medellín, às 9h30 da noite. Jogo lá na Colômbia, viu, gente? Jogo lá na Colômbia, viu? Mas amanhã a gente traz mais detalhes. Muito bem, então tá aí. Antes de finalizar, você tem alguma coisa interessante para poder a gente comentar aí? Olha, temos aqui, né, governo eleva a classificação indicativa do YouTube para 16 anos do Brasil, né? Essa matéria. Tava dando uma olhada nessa matéria realmente. Inclusive estava destaque hoje nos principais jornais, como CNN, o SBT Brasil também trouxe pela manhã, a Globo, todos os meios. Antes no YouTube a recomendação era para 16 anos, né? Gente, o governo federal decidiu elevar a classificação indicativa do YouTube para 16 anos no Brasil. Antes a recomendação era para maiores de 14 anos. A medida foi oficializada pelo Ministério da Justiça e publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira 5. A mudança integra a regulamentação do chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, que passou a valer plenamente no país em 17 de março. Apesar da nova classificação, o uso de plataforma por menores de 16 anos não está proibido, mas passa a ter recomendação etária mais restritiva. Entre os motivos apresentados pelo governo estão a presença de conteúdos com linguagem imprópria, violência, uso de drogas e material de teor sexual. Também foram considerados conteúdos virais recentes, como as chamadas novelas de frutas, que ganharam popularidade nas redes sociais. Segundo a análise técnica do Ministério, há registros na plataforma de conteúdos com cenas de violência extrema, sofrimento físico e psicológico, automutilação, além de representações explícitas de atos sexuais e consumo de substâncias ilícitas, tanto em produções ficcionais quanto em vídeos diversos. Outro fator apontado foi o funcionamento da própria plataforma com algoritmos que incentivam a chamada rolagem infinita, reprodução automática de vídeos e interação por comentários e transmissões ao vivo, que pode dificultar o controle parental. Além do YouTube, outras redes sociais também tiveram alterações na classificação indicativa. O TikTok Quai de 14 foi para 16 também. O LinkedIn, né? LinkedIn e o Pinterest, né? Também o Snapchat saiu de 12 e foi para 16 anos. O Quora, né? Quora de 12 para 18 e o WhatsApp e o Messenger saiu de 12 também para 14 anos. O Instagram foi mantido com classificação de 16 anos. Já as plataformas X, Reddit e Twitch, também o Blue Sky, seguem com recomendação para maiores de 18 anos. A plataforma YouTube ainda pode recorrer da decisão no prazo de até 10 dias. E tem algumas plataformas que já estão utilizando o reconhecimento facial. Pronto. Então tá aí, né? Vamos. Só ver o rosto ali, se for criança não entra. Pronto, melhor ainda. Agora 1h32 e com essa a gente vai encerrando por hoje o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, agradecendo sua companhia, sintonia e audiência. Para você um grande abraço, tenham todos uma excelente tarde e até amanhã. Uma boa tarde e eu falo com vocês logo mais às 18 horas com o programa Festa Popular. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.